Oi, gente! Hoje a gente vai conversar sobre esse tema que gera muitas dúvidas nos pacientes, tanto nos pacientes adultos, quanto nos pais das crianças que têm deficiência auditiva e que usam implante coclear. Então, para a gente falar sobre esse tempo de programação, é importante a gente entender o que é a programação. Programação é a gente adequar os ajustes do processador de fala. Então, a gente tem a parte interna, que é o implante coclear, e tem a parte externa, que é o processador de fala do implante coclear. E a fonoaudióloga, o fonoaudiólogo, o audiologista, vai estabelecer parâmetros a partir das respostas do paciente, a partir de testes objetivos, para fazer com que o paciente ele escute os sons de fala, os sons ambientais, num volume confortável. A programação ela se torna um processo dinâmico, porque conforme o paciente ele vai escutando os sons, ele vai desenvolvendo as habilidades auditivas, ele vai conseguindo referir melhor para nós, os audiologistas, as sensações que ele está tendo com o som. Ele vai conseguir dizer que sons que ele está escutando, que sons que ele não está escutando tão bem, algum tipo de desconforto que ele possa estar tendo, seja em ambiente silencioso, seja em ambiente ruidoso. Então, tudo isso a gente avalia em uma programação. As diretrizes gerais de atenção especializada às pessoas com deficiência auditiva, que é uma portaria de 2014, ela sugere um número de acompanhamentos, tanto para as crianças quanto para os adultos. O primeiro ano de uso é aquele ano mais intenso, onde vai ter mais programações. Então, a diretriz ela sugere em torno de 6 programações no primeiro ano de uso. Essas programações elas são divididas, por exemplo, na ativação, no retorno de 1 mês após a ativação, um retorno de 3 meses de uso, ou seja, 3 meses após a ativação, 6 meses de uso do implante coclear, 9 meses de uso do implante coclear e então 1 ano de uso do implante coclear. Isso é o que a diretriz sugere para as crianças no primeiro ano de uso do implante. Já no segundo ano de uso, esse acompanhamento vão ser 4 acompanhamentos por ano, de 3 em 3 meses, né? Então, no primeiro trimestre vai ter um mapeamento, no segundo trimestre outro e outro, totalizando 4 acompanhamentos no segundo ano de uso da criança usuária de implante coclear. E por que é importante a gente fazer essa programação no tempo adequado? Porque as habilidades auditivas das crianças, elas vão desenvolvendo, elas não são algo estático. Por exemplo, agora aprendeu a detectar, agora aprendeu a discriminar. É algo que a criança ela sempre vai desenvolvendo, ela vai aprendendo a identificar novos sons, a reconhecer novos sons. E isso se manifesta diretamente na programação, porque ela vai conseguir dizer quando um som tá bom, quando o som tá alto, quando o som incomoda, ou quando ela consegue escutar super bem todos os sons. Então, por isso que a gente precisa acompanhar de perto o desenvolvimento auditivo. Então, vai programar o implante e, junto com isso, tem que ter a reabilitação fonoaudiológica para a fonoaudióloga orientar essa família, ensinar a criança o desenvolvimento das habilidades auditivas. Já no terceiro ano de uso do processador de fala do implante coclear, esses acompanhamentos eles vão diminuindo, porque a criança ela vai ficando num mapa mais estável. Então, os acompanhamentos podem ser aí de 4 a 2 acompanhamentos por ano, vai depender da idade da criança. Esses números propostos pela portaria são uma sugestão. Algumas crianças vão precisar de mais acompanhamentos, um acompanhamento mais próximo de retornos, e outras nem tanto, tá? Outras, às vezes, a gente vai poder espaçar e tudo bem, tá? Isso é o proposto pela portaria, mas claro que adequações vão precisar ser feitas dependendo do caso. Agora, pensando nos adultos, tá? Esse acompanhamento no primeiro ano também é fundamental. Da mesma forma que a criança, o adulto, ele também vai precisar reaprender a ouvir com implante coclear. Por isso que os acompanhamentos no primeiro ano são importantes para garantir com que essa pessoa escute e escute de uma forma confortável.
No primeiro ano, são sugeridos em torno de 4 acompanhamentos, tá? Por exemplo, a gente vai ter a ativação do implante, vai ter um retorno de 1 mês para ver como é que ficou depois da ativação, um retorno de 3 meses de uso, 6 meses de uso. Aí estaria fechando, por exemplo, os 4 acompanhamentos. Mas eu sugiro, sim, que façam um acompanhamento de 9 meses, de 12 meses. Isso tudo é como eu falei para o caso das crianças, vai depender do caso. Se você perceber que vai precisar fazer mais programações, tudo bem. Já no segundo ano desse adulto, a portaria sugere que sejam feitos 3 acompanhamentos por ano. Enquanto que lá nas crianças era trimestral, agora vai ser de 4 em 4 meses. A partir do terceiro ano, então, 2 acompanhamentos por ano, tá? E sempre lembrando, gente, a gente vai poder antecipar ou espaçar esses retornos conforme o caso. Pensando no momento atual que a gente está vivendo, devido à pandemia do Covid-19, é comum que alguns retornos tenham ficado um pouco mais espaçados, mas isso tem que ser discutido com a sua fonoaudióloga, ver se realmente não tem problema espaçar 1 mês, 2 meses, ou se realmente precisa fazer esse retorno. Essa conversa é importante para você entender o processo de reabilitação e saber que não é algo estático. Por exemplo, programei uma vez e não vou programar nunca mais. Não, pelo contrário. A programação, ela sempre vai precisar ser feita, tá? Depois aí de anos de uso, 5, 10 anos de uso, é orientado que pelo menos um retorno por ano a pessoa faça, porque isso a gente vai reforçar temas quanto a limpeza dos processadores, as tecnologias mais atuais, então dispositivos que podem te ajudar a escutar melhor em ambientes ruidosos. Então não é só a programação, é todo o contexto que vem junto. É alguém que está entrando na faculdade, como é que vai ser para se comunicar na faculdade, que opções de tecnologias assistivas a gente tem para esse caso. Tá? Então são vários fatores que são avaliados e orientados na programação. Então eu espero aí ter esclarecido algumas dúvidas de vocês quanto a esse assunto dos retornos e eu estou à disposição. Deixem as perguntas nos comentários e vamos conversar sobre esse tema. Um beijo!